Olá, sou a professora Jaqueline Taide. Nossa aula de hoje será Legislação de Trânsito, aula 1. O Código de Trânsito Brasileiro, ele surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503 de 1997. Após ser sancionada pelo Presidente da República, ela entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. Apresenta em sua legislação uma composição de decretos, resoluções, portarias, normatizações complementares, sendo competente para sua elaboração o poder legislativo, executivo, federal, estadual e municipal, cabendo ainda sua normatização ao Sistema Nacional de Trânsito. Ela apresenta em sua legislação uma composição de decretos, resoluções, portarias, normatizações complementares, sendo competente para sua elaboração o poder legislativo, executivo, federal, estadual, municipal, cabendo ainda sua normatização ao Sistema Nacional de Trânsito. O CTB define uma de suas principais diretrizes, a de que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, respondendo por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais, do território nacional, abertas à circulação, serão regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Entre os acordos e convenções internacionais que o Brasil faz parte estão Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, de 1968, inclusive essa data pode cair na prova de vocês. É um acordo internacional adotado pelo Brasil e diversos outros países que estabelece regras e normas de trânsito internacionais com o propósito de facilitar o trânsito viário e aumentar a segurança ao dirigir em outros países. Temos também o princípio de reciprocidade, que é um acordo do Brasil com outros países que consiste na aceitação de normas brasileiras em países estrangeiros e vice-versa. Segundo o direito internacional, a reciprocidade ela implica o direito de igualdade e de respeito mútuo entre os países. Mais países que fazem parte do acordo. Acordo Mercosul, de 1992. Foram estabelecidas regras gerais de conduta no trânsito entre os países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Acordo Mercosul sobre o Trânsito Viário, em resumo, visa a harmonização de regras, procedimentos para a circulação de veículos entre os países membros, desse acordo, facilitando o trânsito e a fiscalização nas fronteiras. Isso inclui padronização de placas, aceitação mútua de documentos de habilitação e a criação de sistemas de informação integrados. O objetivo principal é facilitar a mobilidade e o comércio entre os países, com foco em segurança e redução de burocracia. Interpretação do Código de Trânsito Brasileiro.
ficou estabelecido na Resolução número 789 de 2020 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, as normas regulamentares para o processo de formação, especialização e habilitação do condutor de veículo automotor. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, sendo o órgão máximo normativo e consultivo, compete zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nas suas resoluções. O CTB ele possui 341 artigos, divididos em 20 capítulos. Vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Trânsito. É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que tem como finalidade formação, habilitação, reciclagem, educação de condutores, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Composição do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos órgãos normativos, consultivos e coordenadores na esfera federal e estadual. Na esfera federal, nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e na esfera estadual, nós temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, temos CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Temos os órgãos executivos de trânsito e rodoviário. Na esfera federal, temos a SENATRAN e a DENIT. A SENATRAN é a Secretaria Nacional de Trânsito, que ela tem autonomia administrativa e técnica com jurisdição sobre todo o território nacional. E temos a DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais. Na esfera estadual, temos o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. E temos a DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. E na esfera municipal, temos os órgãos municipais. Fiscalizadores. Nós temos na esfera federal a Polícia Rodoviária Federal. Na esfera estadual, nós temos o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, a DR, a PM, a Polícia Rodoviária Estadual e na esfera municipal, os agentes municipais. Temos os recursais na esfera federal, estadual e municipal. Nós temos a JARE, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. A JARE são órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelos julgamentos dos recursos interpostos pelos infratores contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. A JARE pode cair na prova de vocês. Direitos e deveres do cidadão. Segundo o CTB, o dever do cidadão é transitar sem oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente. São direitos do cidadão usufruir de vias seguras, corretamente sinalizadas, ser educado para dirigir com perfeição, opinar e sugerir alterações no código, bem como solicitar alterações na sinalização, fiscalização e segurança. O direito do cidadão deve estar garantido pelo poder público, sob pena do próprio Estado se responsabilizar pelas infrações e danos oriundos do trânsito brasileiro.
Direitos na condução de veículos. Usufruir de vias seguras, ser educado por campanhas sólidas sobre a legislação de trânsito e direção defensiva. Requerer e obter toda a ajuda necessária dos órgãos de trânsito e dos agentes fiscalizadores que, antes de punir, deverão orientar, ser bem atendidos nas repartições públicas que administram o trânsito no Brasil, receber assistência médica gratuita em casos de sinistros de trânsito. Deveres do condutor. Deverá dirigir com prudência e atenção, com o objetivo de evitar eventuais sinistros, conservando em todo momento o domínio efetivo do veículo. Sinistro significa acidentes, tá? Essa palavra ela foi substituída no Código de Trânsito Brasileiro. Direitos do pedestre. Utilização dos passeios ou passagens apropriadas nas vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Sabemos que a calçada foi feita para os pedestres, mas o ciclista desmontado, ele empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, aqui tem uma figura que mostra, onde é a calçada, a pista e o passeio. O passeio é onde os pedestres transitam. A circulação de pedestres na pista de rolamento, ela será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Essa faixa de bordo é aquela faixinha que fica na lateral da via. O sinal ficou verde, mas tem pedestre na faixa, o motorista deve aguardar o pedestre concluir a travessia para então seguir com o veículo. No artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima deixar de dar preferência quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Isso cai muito na prova também. Preste muita atenção nesse artigo. Mesmo o sinal verde para o condutor, se ainda tiver pedestre atravessando a via, tem que aguardar o pedestre concluir essa travessia. Processo de habilitação. Os candidatos à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores, a ACC, e da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, devem solicitar a abertura do processo de habilitação ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência. Essa autorização para conduzir ciclomotores, a ACC, nós comentamos sobre ela num vídeo mais à frente. O processo de habilitação ficará ativo pelo período de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato. A primeira habilitação pode ser categoria A, categoria B, categoria AB, ACC ou ACC e categoria B. Temos aqui exemplos das categorias. A categoria A, a motocicleta, veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Temos a categoria B, que é só para carro. Categoria AB, que é carro e moto. Categoria ACC, que é para veículos de até 50 cilindradas.
categoria ACC e categoria B. Requisitos para habilitação. Os 4 pré-requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável, ou seja, ser maior de 18 anos e responder pelos seus atos. Saber ler e escrever, possuir identidade e possuir CPF. De acordo com a Resolução 789 de 2020 do CONTRAN, o candidato, para obter a ACC ou a CNH, deverá submeter-se à avaliação psicológica, exame médico de aptidão física e mental, exame escrito, teórico-técnico, exame de direção veicular, que é realizado na via pública em veículo da categoria para a qual esteja habilitando. Curso teórico-técnico. Após aprovação nos exames psicológicos e médicos, o candidato deverá procurar um Centro de Formação de Condutores, um CFC, credenciado pelo DETRAN para a realização do curso teórico-técnico com carga horária de 45 horas aula. Esse curso tem por finalidade levar ao aluno o conhecimento necessário à condução do veículo e sua interação no trânsito. Esse Centro de Formação de Condutores, CFC, é a autoescola. O Centro de Formação de Condutores, o CFC, que é a autoescola, é um órgão com administração própria e corpo de instrutores que tem a função na formação de condutores de veículos automotores. Quanto tempo duram as aulas teóricas no processo de habilitação? De acordo com a Resolução número 789 de 2020 do CONTRAN, a estrutura curricular do curso teórico ficou estabelecida da seguinte forma: legislação de trânsito, 18 horas aula, direção defensiva, 16 horas aula, primeiros socorros, 4 horas aula, cidadania e meio ambiente, 4 horas aula, mecânica básica, 3 horas aula, no total de 45 horas aula. Exame teórico. Ao término do curso de formação, o candidato será submetido ao exame teórico, constituído por uma prova convencional ou eletrônica de 30 questões, das quais o candidato deverá acertar no mínimo 70% para obter a aprovação. Essa quantidade de questões, de 30, é no Rio de Janeiro. Tem estados que pode variar tanto a quantidade quanto o tempo de prova. Aqui o tempo é de 1 hora. E o candidato tem que acertar no mínimo 21 questões. Reprovei na prova teórica. E agora? O que eu faço? No caso de reprovação no exame teórico ou prático, o candidato não precisará aguardar mais nenhum prazo para fazer outro exame. Então, ele reprovou, ele já pode pagar o Duda e agendar uma nova prova sem esperar prazos. Curso para obtenção da autorização para conduzir ciclomotores, a ACC. Para a obtenção da ACC, o candidato deverá realizar curso teórico de 20 horas aula, exame teórico e curso prático de no mínimo 5 horas aula. A ACC são os veículos de até 50 cilindradas. Fica a cargo dos municípios regulamentar ou não a ACC. Curso prático de direção veicular. O candidato aprovado no exame teórico, ele deverá realizar o curso prático de direção veicular, com a seguinte carga horária. Primeira habilitação, 20 horas aula.
Adição ou mudança de categoria, 15 horas aulas. O candidato à obtenção da CNH na categoria B poderá optar por realizar até 5 horas aulas em simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC. As aulas práticas noturnas não são mais obrigatórias. Licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV. Para realizar o curso prático de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor credenciado e portar a LADV, com as seguintes informações: identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito ou expedidor, nome, número do CPF, RG, formulário RENASSE do candidato, nome do CFC, categoria pretendida e prazo de validade. A LADV, ela será expedida mediante solicitação do candidato ou do CFC, somente produzirá seus efeitos legais quando apresentada no original e acompanhada de um documento de identidade e na unidade da federação em que tenha sido expedida. A LADV é o seu documento para aulas práticas. Se o candidato optar pela mudança de CFC, será expedida uma nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. O candidato que for encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Permissão para dirigir. Ao candidato aprovado no exame prático, será conferida a permissão para dirigir, a PPD. A carteira provisória das categorias A, B ou AB ou ACC provisória, todas com validade de 1 ano. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou a autorização para conduzir ciclomotores, a ACC definitiva, só serão concedidas desde que o condutor, no período de 12 meses, não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima, grave ou reincidente em infração média, ou seja, 2 médias. Tais infrações obrigam o condutor a reiniciar todo o processo de habilitação, ou seja, a sua PPD, que tem validade de 1 ano, a sua permissão para dirigir, se você cometer uma dessas infrações nesse período, você pode perder a sua permissão. Você só pode ter uma infração média ou leve. A CNH expedida em meio físico ou digital conterá a condição e especialização de cada condutor, fotografia, identificação, CPF. A CNH terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Você pode baixar sua CNH no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
Renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Na verdade, o condutor renova o seu exame médico com validade de condutores com menos de 50 anos, validade de até 10 anos. Condutores com idade entre 50 e 69 anos, validade de até 5 anos. Condutores com 70 anos ou mais, validade de até 3 anos. A validade do exame pode ser reduzida a critério médico. O condutor poderá dirigir com a CNH vencida por até 30 dias. Se dirigir após esse prazo, estará cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos na sua carteira, sujeito a multa e retenção do veículo. O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá que se submeter a uma avaliação psicológica complementar. Quando houver algum indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Exame toxicológico. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Aqueles com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. E o resultado positivo no exame acarretará na suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Vamos falar agora sobre reciclagem. O curso de reciclagem para condutores infratores tem por finalidade atualizar os conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, valorizando a cidadania e a conscientização do respeito à vida. O infrator será submetido ao curso de reciclagem com carga horária de 30 horas aula quando tiver o seu direito de dirigir suspenso ou se envolver em grave sinistro para o qual haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito ou a qualquer tempo, se for constatado risco à segurança do trânsito. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, ou seja, que usa o veículo para trabalho, poderá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, ele atingir 30 pontos na carteira, conforme regulamentação do CONTRAN. Concluído o curso, os pontos serão eliminados. Condutor com deficiência física. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada
e deverá ser avaliado por uma comissão especial integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN ou CONTRANDIF. O veículo destinado à instrução e ao exame, ele deverá estar perfeitamente adaptado ao candidato, como mostra aqui a foto. Documentos de porte obrigatório. Documento de habilitação. Autorização para conduzir ciclomotor, AACC. Permissão para dirigir, APPD. E Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ela tem que ser original, não pode estar plastificada e tem que estar dentro do prazo de validade. O condutor poderá optar pela versão eletrônica da sua habilitação no celular. Depois que ela estiver instalada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, você pode acessá-la sem precisar de internet. CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O CRLV-E é a unificação em um único documento do Certificado de Registro de Veículo e do CRV e do Certificado de Licenciamento. A CNH Digital e o CRLV-E possuem todas as informações do documento impresso e têm a mesma validade jurídica. Eles podem ser acessados no celular pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O porte desses documentos será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado e o veículo licenciado. Lembrando que depois de instalado os documentos no aplicativo, ele funciona sem internet. Registro de veículos. CRV é o Certificado de Registro de Veículo. Todo veículo deve ser registrado junto aos órgãos de trânsito do município de domicílio ou residência de seu proprietário. Registrado o veículo, será expedido o CRV em meio físico ou digital. Não há necessidade de seu porte, devendo ser guardado em local seguro. O CRV é o documento de compra e venda do veículo. Seu porte não é obrigatório. Será obrigatória a expedição de novo CRV quando transferida a propriedade, mudança de município, domicílio ou residência, alterada qualquer característica do veículo e quando houver mudança de categoria. RENAVAN é o número do Registro Nacional de Veículos Automotores e vem gravado no certificado de registro para sua identificação. Transferência de propriedade do veículo. Na transferência de propriedade, o novo proprietário, o comprador, ele tem 30 dias para adotar as providências necessárias
para a expedição de novo CRV em seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito no artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração média e ele vai perder 4 pontos no seu prontuário. Não fazendo, o vendedor terá 60 dias para comprovar a transferência de propriedade junto ao DETRAN do seu estado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades e reincidências até a data da comunicação de venda. A ATPVE constitui o comprovante de transferência de propriedade em meio digital. Essa ATPVE é uma autorização para transferência de propriedade do veículo no meio digital. O CRV antigo, esse verdinho que está aí na imagem, ele não é mais emitido pelo DETRAN. Quando for fazer a transferência do veículo, tem que entrar no site do DETRAN, no posto digital, com o GOV do proprietário, ele vai ter acesso à ATPVE e vai conseguir emitir essa autorização para transferência de propriedade. DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Foi criado para indenizar vítimas de sinistros causados por veículos automotores que circulam por terra ou asfalto. Vítima de acidente automobilístico. Saiba como receber a indenização. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, ele garante indenização por despesas médicas, invalidez ou morte. Toda vítima tem direito, pedestre, motorista ou passageiro. As indenizações elas são pagas mesmo que o veículo envolvido não esteja em dia com o DPVAT. Os beneficiários têm até 3 anos para pedir a indenização e o procedimento dispensa intermediário. Basta levar a documentação necessária a um dos 8.000 postos de atendimento. Como funciona a indenização do seguro DPVAT? Situação: despesas médicas. O valor da indenização até 2.700. Invalidez permanente até 13.500. Morte 13.500. É importante lembrar que a vítima do acidente atendida pelo SUS, ela perde direito à indenização. E as despesas médicas inferiores a R$ 2.700 não recebem indenização integral. E a indenização por invalidez permanente, ela pode variar de R$ 135 até R$ 13.500. IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável. A receita do IPVA ela é partilhada entre o Estado, 50%, e o município, 50%, onde o veículo é licenciado. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Esse vídeo estará salvo no YouTube. Vocês podem rever a qualquer momento. Bons estudos e até a próxima aula rumo à aprovação.